1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não, 19, 9. Capítulo 19, versículo 9. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É o capítulo 19, versículo 9, que nos diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-lhe a vida. Até aqui. Nós já oramos ao Senhor, os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, que Deus venha estar falando com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que, nesse momento em que nós lemos aqui, Elias se encontra numa caverna, né? Então nós precisamos entender que quando Elias estava aqui nessa caverna, quando nós vamos olhando na palavra de Deus, Elias, quando chega em um certo lugar, ele estava ali juntamente com 450 profetas de Baal. Né? Ou seja, Elias era alguém que adorava o Deus vivo como nós adoramos. E ali havia 450 profetas de Baal que adoravam um Deus desconhecido, né? Que adoravam um Deus ali que não podia fazer nada. E Elias agora então, ele desafia aqueles 450 profetas de Baal, né? Que o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Né? E nós vamos vendo na palavra do Senhor que os 450 profetas de Baal, Elias disse para eles assim: olha, vai vocês primeiro, clama ao Deus de vocês. E eles vai lá, prepara a lenha, né? Ajunta ali, põe ali e começa a clamar a Baal. Baal, irmãos, é como Satanás, né? É um Deus morto, né? É um Deus ao qual não pode fazer nada. Por que Satanás? Porque Satanás não tem poder, irmãos. Ele é um mentiroso, um enganador, porque todo poder é dado ao nosso Deus que fez os céus e a terra. Então, irmãos, ali eles clamam a Baal, eles rasgam sua roupa, eles se cortam ali, e Baal nada de responder, porque não tem como responder, né? Mas quando Elias, né, ali a gente vai vendo que ele restaura o altar, ele ajeita o altar, e quando ele clama a Deus, o Senhor responde com fogo e consome aquele holocausto. Mas quando Elias, então, depois disso tudo, ter vivido essa experiência com Deus, Jezabel fica sabendo que ele mandou matar os 450 profetas de Baal, e Jezabel agora faz uma ameaça a Elias, que iria cortar sua cabeça, que iria matá-lo. E Elias teve medo. Elias teve medo, e então nesse momento nós vamos vendo que Elias foge, e Elias se entra numa caverna. Muitas das vezes, irmãos, quantos de nós passamos, a Júlia disse aqui, né, perseguição, passamos lutas, né, e como disse aqui, ela leu aqui, né, quando orares, entra ao teu quarto, fecha a porta e clame ao Senhor teu Pai que está em secreto.
Né? Porque, irmãos, muitas pessoas saem falando, está acontecendo isso e está acontecendo, como foi dito aqui, né? Acho que no culto passado. Perguntas vão tirar opinião com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e o conselho vai ser totalmente diferente, fora da presença de Deus. E então aqui, Elias agora teve medo, e muitas das vezes é normal a gente se sentir, né? A gente está passando por alguma enfermidade, a gente está passando por alguma tribulação, e a gente muitas das vezes bate aquele desespero, né? E muitas das vezes a gente se entra para o nosso, eu quero ficar quietinho, hoje eu não quero ir no culto não. Quantas vezes já passou isso, né, irmãos? Hoje eu não quero ir no culto, hoje eu não quero cantar, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero fazer, hoje eu não quero clamar. Estamos ali como Elias, acuado na caverna. Mas o Senhor agora ele pergunta para Elias: o que fazes aí, Elias? O que fazes aí? E o Senhor ele pergunta para cada um de nós nesta noite: o que você está fazendo aí, acuado neste canto? Será que você tem esquecido que eu sou Deus na tua vida, que eu sou Deus nessa causa que você está passando? O que você faz aí, Elias? Eu não te chamei para ficar dentro da caverna. O Senhor não nos chamou, irmãos, para ficar acuado num canto, depressivo, angustiado. Não. O Senhor nos chamou para ser luz neste mundo, para fazer a diferença neste mundo. Elias se encontra ali agora naquela caverna. E quando eu meditando nessa palavra, irmãos, nós vamos vendo que Elias agora aguardava o Senhor falar com ele. Não é assim? Nós quando estamos passando por um problema, eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ver o Senhor. Eu preciso ouvir o que eu faço agora. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. E eu meditando nessa palavra, eu vou vendo que, e então Elias aguardando ali o Senhor falar, quando vem um vento muito forte que batia naquelas pedras, e Elias agora diz assim: o Senhor está nesse vento. Mas o Senhor não estava no vento forte. E então agora vem um terremoto. E aí Elias, Deus, por ser um Deus grande, esse terremoto é Deus chegando, né? Talvez ele pisando no chão, né? Ele é grande, é poderoso, é o terremoto. Mas Deus também não estava no terremoto. E então bate um vento leve, uma brisa passa por aquela porta daquela entrada daquela caverna, e Deus ali fala com eles. Quando estamos, irmãos, muitas pessoas quando estão em desespero vai querer ouvir Deus falar. Eu vou em tal igreja porque lá o fulano revela, lá a irmã revela, lá é assim, lá acontece isso, irmãos. Isso muitas das vezes, irmãos, é um engano para a nossa vida. Admar, mas você está dizendo então que Deus não usa o ser humano para falar? Usa, não estou dizendo isso não, Deus usa. Mas muitas das vezes, irmãos, tem acontecido muito hoje nos nossos dias, são pessoas tirando proveito disso. Porque, irmãos, não tem como eu chegar numa igreja e aí Deus, agora eu vou falar com você, agora é com você, agora é com você. Irmãos, a maior revelação é a palavra de Deus. Quer ouvir Deus falando com você? Preste atenção na palavra de Deus. Ouve o que o Senhor está dizendo através da palavra de Deus. Não precisa, irmãos, muitas das vezes ir atrás de profetas, porque existem muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. No nosso lugar aqui mesmo já teve muitas igrejas, igreja de revelação. Cadê as igrejas? Aonde parece aparentemente o fogo caía, e Deus revelava para lá, e Deus revelava para cá, Deus revelava, a igreja lotava, e Deus falava com todo mundo, cada um. Agora é assim, agora a sua vida vai ser assim, vai ser assim. Cadê, irmãos? A porta que Deus abre não se fecha. Se você quer entender, se você quer saber se é uma igreja de Deus, é uma igreja que passa pela luta, passa pela dificuldade, mas permanece firme na presença do Senhor, porque Deus é com ela. Deus não está, irmãos, nos grandes movimentos, não.
Eu vou para tal igreja porque lá é lotado, lá é cheio de gente. Eu vou para lá porque Deus está lá. Aquela pequenininha aí passou aqui no jardim, viu 10, 5, 3. Deus não está ali não, porque só tem 3. Se engana, é onde Deus está. Não estou dizendo que igrejas grandes, igrejas cheias, não tem Deus. Não todas. Tem igrejas grandes, cheias, que têm um comprometimento com a palavra de Deus, que Deus se faz presente. Não estou falando que toda igreja é grande, porque nós um dia vai ser uma igreja grande e vai ser cheio da presença de Deus. Vai ser cheio da presença de Deus, como é cheio da presença de Deus hoje. Mas muitas pessoas, irmãos, estão preocupados em ver revelação, ouvir Deus. Deus tem que usar o fulano para falar comigo. Não, irmãos, fica atento na palavra de Deus, porque Deus está falando com você a cada momento. A cada versículo que nós lemos, Deus ele está falando comigo, está falando com cada um de nós. Elias agora então ali se encontrava, e quando ele ouviu aquele vento leve, aquela brisa, ele entendeu que Deus estava naquela brisa, ele já ouviu a voz do Senhor: sai daí, Elias. E quando nós estamos passando por momentos difíceis, como eu disse, nos encontramos e nós, nossa, eu quero ouvir Deus falar, eu preciso de uma resposta, eu preciso, mas ficamos aí acuados, ou buscando em barulho, buscando em grande movimento. Irmãos, venha para a casa do Senhor, entra na presença do Senhor, como a Júlia disse aqui nessa noite, entra para o teu quarto, dobre o teu joelho, pega a palavra de Deus, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, Deus ele vai te orientar o que você deve fazer, Deus vai te orientar qual caminho você deve pegar. É só meditar na palavra de Deus, irmãos. Deus ele é comigo, Deus ele é com você, Deus ele é na nossa vida. Elias ele agora sai da caverna ali, os anjos do Senhor alimentam ele ali, e Elias vai fazer o que o Senhor ordenou para fazer. Então nós precisamos. Tá difícil, não, eu vou ouvir Deus falar, Deus vai me direcionar e eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor me chamou para pregar a palavra de Deus. Mas aí, irmãos, os irmãos aí, acontece comigo também, mas vou colocar os irmãos. Quando a oportunidade dos irmãos pregar, para quem que é fácil? É fácil, Júlio? Graziela, João, Tayane, não é. Se levanta uma fúria contra a nossa vida, irmãos, que a gente se encontra na caverna, mas a gente sabe o chamado que Deus tem. Falei aqui de pregação, mas cada um dos irmãos, cada um tem um chamado. Na igreja do Senhor, irmãos, todos nós, as crianças, são todas escolhidas, são chamadas pelo Senhor, e todos são muito importantes. Sabe por quê? Porque todos são membros de Cristo. Todos, onde Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, e todos nós somos membros. Se me faltar aqui, irmãos, às vezes a gente machuca um dedo, eu machuco um dedo e ainda fico com 9, mas esse que machucou faz uma falta. Assim é a igreja do Senhor. Quando um falta, ou quando um está com problema, faz uma falta, irmãos, porque somos membros de Cristo. Então cada um de nós temos a importância, mas irmãos, muitas das vezes nos encontramos em situações difíceis, mas precisamos nos levantar, ouvir Deus falar, ouvir a orientação de Deus e seguir em frente, seguir para o alvo que é Cristo. Não é parar, não é desistir, como o João disse aqui. Muitas das vezes bate aquela, eu vou parar, eu vou desistir. Irmãos, e é algo tão assim, já aconteceu isso comigo, de passar pela minha casa. Mas o Dimar, ele prega, ele está à frente da igreja, ele é presbítero, será que ele passa por isso? Vontade de desistir? Se passa. Se passa, irmãos. Então, às vezes aquele momento difícil, eu vou entregar esse cargo, eu não vou ficar. Mas irmãos, a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ser sábio e entender que, primeiro, essa voz que vem na mente é a voz de Satanás. Discernimento. Opa, isso daí sai para lá, Satanás. Ele vai soprar? Vai.
Como foi dito aqui nessa noite também, ele não tentou Jesus? Jesus, irmãos, Jesus, é Deus. Ele tentou Jesus. Por que ele não vai tentar eu, não vai tentar você? Não vai falar na sua mente, desiste, para. É bobeira ser crente. Crente não pode nada, crente não faz isso, crente não faz aquilo, mas deixa eu te dizer algo, crente não faz isso, crente não faz aquilo, mas crente vai morar no céu. Aleluia. Crente vai morar no céu, irmãos. Aonde aqueles que podem fazer tudo, vai morar no inferno. Aonde é fogo e sofrimento que não acaba. Então, irmãos, veja bem. Quando nós ouvimos essa voz, desiste, para, não, bobeira. Irmãos, a gente precisa ser inteligente e pensar, se eu parar, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou voltar atrás? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar vício, depressão, tristeza, vou perder tudo que eu conquistei até hoje, inclusive nome. Irmãos, louvado seja Deus, porque quando nós servimos ao Senhor, nós andamos com sinceridade, né? Nós temos uma credibilidade na sociedade, né, irmãos? Eu já disse, não vou, né? Até pessoas assim, um dia, né? Eu com a Suzy foi comer um lanche, pessoas que no mundo, quando eu estava no mundo, eu humilhei por essa pessoa para me vender uma pinga fiada. E eu aguentei uma bucha dessa pessoa, como se diz, né? A pessoa não vou te vender essa pinga fiada, não, você não paga ninguém. E mais ou menos, mais me esculachou. E aí, quando eu estava namorando, Estava namorando com a Suzy, né? E eu fui nessa pessoa e nós saiu do culto em piedade. E a Suzy falou assim, ai, que vontade de comer um lanche, mas eu não tinha levado dinheiro. Eu tinha dinheiro, mas tinha deixado em casa. Não tinha levado. E eu fiquei meio assim, né? E o único lugar que estava aberto era esse lugar. Falei, e agora? Né, já namorando, querendo fazer uma, né, minha namorada tem vontade de comer um lanche, né, como é que faz, senhor? Né? E aí eu entrei nesse lugar, irmãos, e falei com a pessoa assim, falei aqui, eu estou querendo comer 2 lanches, né, mas eu estou sem dinheiro, eu posso trazer para você, mas pode, que é isso de Matel, tudo que você quiser aqui. Eu falei, que muda, irmãos, e graças a Deus por isso. Porque eu sou bom? Não, é porque Deus é bom. Deus é bom na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos permanecer firmes. Não há outro caminho. A Bíblia fala somente de 2 caminhos. 2. Na verdade, há outro caminho, né? Mas é um caminho que leva ao inferno, que leva à condenação, que leva ao céu. Só tem um caminho. Todo ser humano quer ir morar no céu. Todo ser humano, se você sair na rua aí perguntando, o pessoal está em festa, o pessoal está bebendo, o pessoal está prostituindo e tal, mas se você chegar lá, você quer ir para o céu? Eu quero. Claro que eu quero. Mas, irmãos, o caminho para o céu, ele é estreito. O caminho para o céu, ele é estreito. Muitos têm entrado pela porta larga, porque é mais fácil de seguir, mas que vai conduzir ao inferno. Então que possamos a cada dia, irmãos, com alegria no coração, como a Suzy disse aqui, louvar o Senhor, glorificar o Senhor com alegria, marchando para o alvo que é Cristo, saindo do nosso acomodismo e fazendo a obra de Deus com alegria no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando os irmãos, que Deus continue falando com cada um dos irmãos em nome de Jesus, né? Essa palavra abençoada, se os irmãos quiserem depois, né? Medite nessa palavra em casa, pega desde o comecinho lá, veja lá, né, o que aconteceu com Elias lá, vai vendo como que aconteceu com os 450 profetas de Baal. Foi uma palavra abençoada no nome de Jesus, amém? Assim nós vamos estar orando, agradecendo a Deus.